Durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942, na cidade de Stalingrado, aconteceu uma batalha tão horrenda, tão cruel, que ao se referirem a ela tempos depois, as pessoas diziam: era a grande tribulação. Foi algo terrível, indescritível. Apenas para você ter uma ideia, só de fome, mais de 500 mil civis morreram. Então não havia alimento, a peste, a fome, a doença, tudo imperando ao mesmo tempo, e ainda a guerra. Bombardeios acontecendo em toda parte, prédios desmoronando, casas sendo torpedeadas, pessoas morrendo, explosões para tudo quanto era lado, incêndio na cidade, algo terrível, muito terrível. Nos abrigos antiaéreos, 10 mil soldados estavam vivendo o apocalipse. A proteção dos abrigos antiaéreos era uma proteção temporária, porque ainda que eles não fossem atingidos pelas bombas, brevemente morreriam de fome e de sede. Não havia saída, era o fim. Então eles tentaram se comunicar com o mundo exterior para pedir algum tipo de ajuda. E a única maneira de falar com o mundo exterior, a única ligação com o mundo de fora, era através de rádio. Porém, o comandante daqueles 10 mil soldados usa o rádio para fazer o seguinte pedido: por favor, mandem para cá pastores com Bíblias. Aquele pedido foi muito estranho. Os próprios soldados, que sabiam que iriam morrer mais cedo ou mais tarde, se perguntavam: para quê? Para que trazer mais pessoas para este inferno, para morrerem conosco? Mas o comando, ao receber o pedido, atendeu imediatamente. Enviou para lá, num avião, um médico, 10 pastores e muitas Bíblias. Quando o avião estava sobrevoando aquele verdadeiro inferno, os pastores, com muita coragem, saltaram de paraquedas sobre a cidade de Stalingrado. E as Bíblias, amarradas em pacotes, foram lançadas também de paraquedas. Quando eles se reuniram ali, nos abrigos antiaéreos, os pastores pediram que se trouxessem todo o pão possível. E na falta de vinho, pediram a última reserva de água. E ministraram uma espécie de santa ceia naquele momento. Era a última refeição. Eles estavam aproveitando para lembrar o corpo de Cristo. E eles estavam celebrando uma santa ceia num verdadeiro inferno. Porém, o que os soldados queriam e tinham fome era da palavra de Deus. As Bíblias foram distribuídas, mas a quantidade não era suficiente para os 10 mil soldados. Então um dos pastores pegou a sua própria Bíblia e começou a arrancar as páginas e a distribuir entre os soldados. E quando cada página não era mais suficiente, eles pegavam as páginas e rasgavam na metade, porque todo mundo queria uma porção da palavra de Deus. E foi assim que eles terminaram aquela batalha, apegando-se à palavra de Deus. Tinham certeza de que o fim estava próximo, e eles tinham verdadeira fome da palavra. Eu estou te contando esta história porque nós estamos vivendo
uma época pior do que a Segunda Guerra Mundial e até mais cruel do que a Batalha de Stalingrado. O livro de Apocalipse diz o seguinte: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A terra está transformada num verdadeiro inferno, uma guerra entre o bem e o mal. E nesta hora, quando muita gente sente a certeza do fim, quando a fome, a peste, a violência está se multiplicando no planeta, o profeta Amós, sendo usado por Deus, escreveu no capítulo 8, verso 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje, quando nós abrimos a boca para pregar a palavra de Deus, todo mundo quer ouvir com atenção. Existe uma fome, existe uma sede, não de pão e nem de água, mas uma fome da palavra de Deus. E isto é profético. Os dias determinados por Deus para que isto acontecesse estão se cumprindo agora diante dos nossos olhos. A humanidade está faminta, está sedenta, e nós estamos vivendo esta guerra terrível. E o próprio Senhor Jesus, profetizando sobre o nosso tempo, disse em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos vivendo este tempo. Você sabe muito bem que agora é a hora de se apegar com Deus, porque tudo caminha para a destruição final, para o apocalipse. E no meio desta guerra, você não quer outra coisa, o teu espírito não deseja outra coisa senão a palavra de Deus. E o profeta Jeremias escreveu no capítulo 15, verso 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Você está saboreando esta palavra? O nosso ouvido prova as palavras como o paladar prova o alimento. E o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Neste momento, não importa de que religião você é, em que nação você se encontra, em que cidade, qual a tua nacionalidade, não importa nada disso. Uma coisa eu sei, e uma coisa você também sabe: esta fome, esta sede que você está sentindo de ouvir o Evangelho, ela está sendo colocada no teu coração pelo próprio Espírito Santo de Deus. E neste momento você está encontrando a palavra que vai saciar a tua fome. E o Senhor Jesus, o Filho de Deus, está te dando esta oportunidade agora de você saciar esta grande fome, esta grande sede. E Ele mesmo se oferece como pão da vida e como a água viva que mata a sede, para te dar vida de verdade e para fazer de você uma pessoa feliz, mesmo nesse tempo de tribulação. E ainda que tudo se acabe, ainda que o mundo desmorone, ainda que o céu se enrole como um pergaminho e tudo termine, uma coisa é certa: aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a sua vontade permanecerão para sempre.